Linhas e celulares que fazem sucesso são sempre bastante aguardadas na hora dos seus sucessores. A linha Galaxy M, por exemplo, vendeu bem no Brasil, assim como a linha K da LG vende centenas de milhares de aparelhos a cada ano. Agora em 2020 alguma coisa tinha que andar, né? E essas linhas tiveram as suas novidades lançadas. Do lado da Samsung, apenas o M31 apareceu, enquanto que a LG lançou 3 aparelhos da linha K, sendo o melhor deles o K61. Então, desses dois smartphones mais baratos, qual deles é o melhor para você economizar e ainda levar o melhor processamento, câmera ou bateria? Veja as nossas considerações nesse comparativo aqui no tudocelular.com. Olhando de frente, vemos que no geral a LG tem um aparelho que é um pouco mais volumoso, incluindo aí as bordas ao redor da tela. Ele traz um notch em furo no canto do display que é mais discreto do que aquele de gota que aparece no M31. Mas esse LG também é maior em medidas, embora seja alguma coisa mais fina e pese menos que o seu rival. Os dois possuem moldura de plástico, mesmo material da traseira deles, que é brilhante e tem cores sólidas no M31 e tem uma cintilância e holografias no K61. Este último ainda tem como vantagem a presença da certificação militar, que deixa ele mais resistente. Para segurança, ambos são econômicos e trazem biometria na parte de trás da carcaça, que funciona de forma rápida, mas fica meio fora de mão, um pouquinho alto demais no M31. Encerrando aqui, os dois são dual SIM e trazem slot independente para o segundo chip e para o micro SD. A LG então abre o placar cuidando um pouco melhor do corpo do seu aparelho. Aqui, duas observações ditam o ponto. Enquanto que a tela do M31, uma Super AMOLED, melhorou em relação ao seu antecessor, o M30, as nossas análises individuais mostraram que o IPS do K61 tem brilho e contraste abaixo do esperado. Os tamanhos são parecidos, 6.4 polegadas no Samsung e 6.53 polegadas no K61. A definição Full HD Plus e o aspecto de 19,5:9 é o mesmo em ambos, mas o aproveitamento tela-corpo é maior no M31, que tem umas bordas notadamente menores. No geral, o K61 é bem mais simples e tem um brilho que é decente, assim como o ângulo de visão. O M31 ele tem um display bem brilhante, tem cores vibrantes, preto profundo e um bom ângulo de visão. Então esse ponto da tela é do Galaxy M31. No som, a experiência com os dois é parecida e é bem fraquinha. Eles são mono, nenhuma das empresas deu muita atenção aqui na qualidade do áudio, então eles até têm um volume alto, mas eles acabam exagerando nos agudos. Eles até vão ser interessantes para vídeos, uma vez que eles têm foco em vozes, mas em música eles deixam a desejar. O mesmo pode ser dito dos fones de ouvido que vem na caixa, porque eles são simples demais e servem mais para você fazer ligações. Para ajudar um pouco, os dois contam com protocolos e funções extras para Bluetooth e para fones de ouvido, como o DTS-X no LG e o Dolby Atmos para Samsung. Só que para aproveitar é melhor você comprar e usar fones de mais qualidade, então eles empatam aqui. Eu bem que queria dizer que os dois chegam de fábrica com Android 10, mas não é bem assim. O K61 é um lançamento que vem com Android 9 Pie e a gente não tem previsão concreta de update. O M31 deve passar para o Android 11, enquanto que isso é bem difícil de acontecer com seu rival. De toda forma, nem tudo são flores para o M31 também. Por ele ser um aparelho de uma linha abaixo, considerada abaixo da A para Samsung, ele vem também com uma versão modificada da interface da empresa, a One UI Core. Então ele perde algumas funções, como o Samsung Pay e o Pasta Segura, mas acaba mantendo outras coisas, tendo bastante bloatware também. A interface da LG está renovada e se inspira bastante na da Samsung, principalmente no visual, e traz também uma boa capacidade de personalização sem bloatwares. Dessa forma, elas ficam meio que empatadas. Nas conexões, muito incomum, como o Wi-Fi de 2 bandas, o Bluetooth 5.0, o GPS, que é bem mais completo no M31, e o rádio FM, mas sem a presença de NFC para ninguém. Então, no fim, quem fica com ponto é o M31, que está e será mais atualizado. Nada de Qualcomm nesse comparativo, quem diria. O M31 ele conta com o chipset da própria Samsung, um Exynos 9611 do final de 2019, com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço, enquanto que o K61 conta com o LP35 de 2018, acompanhando ele, 4 GB de RAM e os mesmos 128 GB de armazenamento. Levando em consideração a diferença de idade, a gente já sabe aqui que tem sérias chances de discrepância de resultados, e isso é o que acontece. Nos testes de benchmark, o 9611 tem uma superioridade de mais de 100%. Em nossos testes padronizados de abertura de apps, a diferença diminui para 65%, a porcentagem em que o M31 é mais rápido do que o K61. Para jogos, nenhum dos dois vai ser lá um grande destaque. Eles até suportam jogos casuais mais
mais leves, mas eles apresentam tropeços e engasgos em títulos mais exigentes, como o Asphalt 9. Porém, no geral, o M31 vai ter menos problemas se você não usar ele com os gráficos no máximo. Então, outro ponto que fica com o Galaxy M31. Aqui nós temos uma área em que o Galaxy M31 se espalha. O seu maior destaque, mais propagandeado, o que todo mundo mais deseja, está na sua grande bateria de 6.000 mAh. E, mesmo o K61 contando com uma até generosa bateria de 4.000 mAh, a gente sabe que é difícil ter um equilíbrio aqui. Em nossos extensos testes padronizados, o M31 alcançou mais de 26 horas e meia de autonomia, enquanto que o K61 chegou a 17 horas e meia, mostrando que ele também consegue ficar um dia longe da tomada. Só que o M31 com uso mais limitado pode chegar a 2 dias. Na hora da recarga, o K61 tem um carregador de 10 watts na caixa e ainda consegue chegar aos 100% mais rapidamente do que o M31 com 15 watts no seu produto. São quase 2 horas e meia para o Samsung e pouco mais de 2 horas no K61. Dois números que de qualquer forma nem são muito bons, mas o ponto da bateria também é do Galaxy M31. O conjunto de câmera dos dois concorrentes deste comparativo tem os mesmos 4 tipos de sensores e se diferenciam apenas um pouco nos megapixels. O Galaxy M31 tem uma wide principal de 64 megapixels, abertura 1.8 com PDAF, tem uma ultra-wide de 8 megapixels, macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Já o LG K61, wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8 PDAF, ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels, finalizando com sensor de profundidade de 5 megapixels. Tem uma superioridade em números por M31 e o mesmo se repete na qualidade das imagens capturadas, mesmo que esses dois celulares tenham processadores considerados fracos para sensores tão poderosos. Em boa luz, a câmera do M31 consegue fazer ótimos registros, mesmo que com muita saturação no modo automático. Já o K61 vai pelo caminho totalmente contrário e tem capturas com falta de nitidez, cores apagadas e as texturas com baixa qualidade. Na lente wide, os dois podem escorregar. Tem grande diferença para o sensor principal e basta a iluminação cair um pouco para a gente ter mais ruídos e queda em detalhes. Na macro, a falta de uma luz mínima também prejudica os sensores que têm foco fixo. O M31 ainda conta com um modo noturno que traz aí mais informação para as fotos à noite, mas também não vai fazer milagre. Todas as outras lentes e sensores não servem para você usar à noite. Um pouco mais de atenção, e uma capacidade de hardware melhor para os sensores dá o ponto para o M31. Em vídeo, já é preciso dizer de antemão que os dois sofrem com um foco extremamente lento. Dito isto, apenas o M31 filma em 4K, enquanto que o K61 traz Full HD e permite gravação com a principal, a grande angular e a frontal nessa mesma qualidade. O M31 tem boa estabilização eletrônica no Full HD, assim como também tem uma boa captura de áudio, principalmente ao capturar bem vozes, mesmo em locais mais barulhentos. O K61 não tem qualquer estabilização e captura de som abafado graças ao cancelamento de ruído do microfone. É mais um ponto que fica com o Galaxy M31. Terminando o comparativo das fotos, nós temos as selfies, que trazem 16 megapixels para o K61 e 32 megapixels no Samsung. Mais uma vez, o M31 é o único que grava em 4K. E no caso dele, as fotos são bem interessantes e até que não sofrem tanto à noite. No K61 você também consegue tirar fotos legais, contanto que você acerte a distância do foco, que é um pouco diferente dos demais da linha. As selfies dão esse ponto final das fotos para o M31. Há algumas pequenas diferenças de preço entre eles desde o começo. O celular da LG foi lançado por R$ 1.900, enquanto que o da outra sul-coreana chegou ao Brasil custando R$ 2.000. Atualmente, a queda de preço do K61 é maior. É esperado até que os smartphones intermediários das duas marcas tenham uma queda de preço agora para o final do ano, e por terem um mês de diferença só de chegada por aqui, o LG acabou ostentando um desconto maior atual, sendo ele mais antigo, vamos dizer assim. Ele pode ser encontrado por R$ 1.500, enquanto que o M31 está por R$ 1.800. Porém, levando em consideração a pontuação do comparativo, nós podemos dizer que o M31 tem um melhor custo-benefício e leva o ponto final do nosso comparativo. Pelo andar da carruagem, você já tinha percebido que esse comparativo terminaria mais para o lado do M31. A linha anterior da LG fez bastante sucesso por apresentar um conjunto de bom custo-benefício no segmento de entrada, e a expectativa para os seus sucessores era bem grande. A Samsung também vendeu bem os seus antigos aparelhos da linha Galaxy M e o M31 foi bem esperado. Porém, no que a gente viu aqui, a Samsung conseguiu se sair melhor em atender o que o público estava esperando. Então, entre esses dois, o M31 é a escolha mais indicada pelo Tudo Celular. E o que você achou desse comparativo? Em quais pontos você acha que o K61 se sai melhor? Deixa no comentário aqui embaixo que a gente quer saber. E não se esquece, sempre falo, de conferir os melhores preços nas melhores lojas usando os links que a gente deixa aqui na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima.